Aquilo não é só uma onda, é quase uma anomalia da física, sabe? Um lugar onde o oceano literalmente se dobra sobre si mesmo com uma força capaz de esmagar ossos e pulverizar pranchas. Hoje a gente vai desconstruir uma das forças mais belas e ao mesmo tempo mais letais da natureza, a onda de Tiahupo'o. É simplesmente vida ou morte do começo ao fim. Essas palavras, olha, são arrepiantes. E vem de quem entende do assunto, o surfista de ondas gigantes, Garrett McNamara. E não é exagero não, é a mais pura e brutal realidade de surfar em Tiahupo'o, um lugar onde o recife de coral tá ali, a centímetros de distância, pronto para cobrar qualquer rinho. Mas afinal, o que é que torna uma onda mortal? A primeira coisa que vem na cabeça é a altura, né? Só que o perigo de verdade está em algo bem mais denso, o peso da onda. E olha, pesada não é só uma gíria de surfista, é um termo técnico mesmo. Imagina só a crista da onda, o que chamam de lip, sendo tão grossa quanto a onda é alta. Isso quer dizer que não é uma parede fininha de água que te acerta, mas sim um bloco gigantesco, denso, com uma força de esmagamento que é difícil até de conceber. Então, o ponto principal é esse. A altura é só uma parte da equação. O perigo real vem da combinação de vários fatores. A potência bruta e a massa de água, o jeito como o fundo do mar sobe de repente, a presença de recifes super afiados e, claro, a violência da quebra em si. É a soma de tudo isso que cria os picos de surf mais letais do mundo. E nenhum lugar exemplifica melhor essa combinação mortal do que o nosso estudo de caso de hoje. Vamos entrar agora na anatomia de um verdadeiro monstro, Tiahupo'o. Um nome que, por sinal, se traduz como muralha de crânios. Bem sugestivo, né? A história dessa onda não começa ali na costa do Tahiti. Ela começa a milhares de quilômetros de distância, lá no caos gelado das tempestades da Antártida. Essa energia toda viaja pelo Oceano Pacífico sem nada para frear, acumulando mais e mais força. E aí, de repente, toda essa energia acumulada bate de frente com tudo na topografia única do Tahiti. E aqui, neste slide, está o segredo de toda essa força. Numa praia normal, o fundo do mar sobe devagarinho e a energia da onda vai se perdendo aos poucos. Mas em Tiahupo'o, é como se a onda batesse num paredão. A profundidade vai de centenas de metros para menos de 2, quase que instantaneamente. Toda aquela energia do oceano não tem para onde ir, a não ser para cima e para frente, uma explosão de poder. E o resultado disso é um dos fenômenos mais assustadores do surf. A onda literalmente suga a água do recife que está na frente dela, criando um degrau seco. Isso significa que a onda quebra, na prática, abaixo do nível do mar. A descida vira uma queda livre na vertical, direto para um recife de coral exposto. Tá, mas quão poderosa é essa onda em números? Vamos detalhar um pouco a física brutal desse impacto. E se esse tipo de análise profunda te interessa, já aproveita e deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho, combinado? Pensa só. Uma seção de apenas 2 metros do lip da onda pesa mais de 4.000 quilos. É como se 2 caminhonetes caíssem em cima de alguém. E vale lembrar que isso é só um pedacinho da massa total da onda, hein? E toda essa massa se movendo carrega uma energia de mais ou menos 40.000 joules. Para ter uma ideia, é a mesma força do impacto de um carro batendo a 24 km por hora. Agora, compara aquele número com este aqui. São necessários apenas 60 joules de energia para causar uma concussão grave. 60. A matemática aqui é bem cruel. A margem de erro para a sobrevivência é praticamente zero. Agora, vamos sair um pouco da física e olhar para as consequências reais, bem viscerais, no corpo humano. Porque debaixo daquela água toda não tem areia fofinha. Tem um recife de coral vivo, cheio de pontas afiadas como navalhas. Ser jogado contra aquilo não causa só um corte, causa lacerações profundas e irregulares, um estrago. E para piorar, pedaços de coral podem ficar presos nas feridas, causando infecções gravíssimas. E, infelizmente, isso não é teoria. A história de Tiahupo'o está manchada de sangue. Em 2000, o mundo do surf perdeu Bryce Teixeira, que foi jogado de cabeça no recife. De lá para cá, a lista de acidentes graves só aumentou. Ossos quebrados, quase afogamentos e lesões que mudaram a vida de vários atletas de elite. E este quadro coloca o perigo em perspectiva de um jeito impressionante. Olha só a profundidade do recife em Tiahupo'o, 0,5 metro. Em Pipeline ou Mavericks, ainda existem alguns metros de água para amortecer a queda. Aqui não, simplesmente não tem. Junta essa falta de água com a espessura absurda do lip.
E o Recife de coral vivo fica dolorosamente claro porque o risco principal aqui é o impacto direto. Diante de uma força tão brutal, como é que se sobrevive? Vamos ver agora como é possível sobreviver à muralha de crânios. A resposta é uma operação com precisão de cirurgião, a Patrulha Aquática Tahitiana. São pilotos de jet ski que se posicionam na zona de impacto, prontos para resgatar um surfista em questão de segundos. É um sistema de evacuação ultra rápido que, na verdade, é a única razão pela qual é possível surfar nesse nível por lá. E isso também nos leva à evolução da tecnologia. O tow-in, que é quando um jet ski te puxa para dentro da onda, foi uma inovação fundamental. Pioneiros como Laird Hamilton usaram essa técnica para conseguir igualar a velocidade absurda da onda, mudando o esporte para sempre. Tudo isso nos traz para o presente e para o lugar que Tia RuPaul ocupa no palco mundial, o teste definitivo dos Jogos Olímpicos. E este gráfico mostra o quão especial esse lugar é. Para as Olimpíadas de Paris 2024, o local do surf fica a mais de 15 mil quilômetros de distância. Essa decisão de fazer o evento tão longe é inédita e só reforça a importância única que essa onda tem. Essa escolha foi muito mais do que logística, foi uma declaração de princípios. Levar o surf olímpico para Tia RuPaul foi como dizer para o mundo que esse esporte, no seu nível mais alto, não é só sobre técnica, é sobre coragem. Coragem absoluta diante de um perigo real e imediato. O que nos leva a uma última reflexão. Uma onda perfeita de uma beleza que hipnotiza e que pode matar. O que será que a nossa obsessão por um lugar como esse diz sobre a busca humana por significado, bem ali, no limite do que é possível? Fica aí a pergunta. E se gostou dessa análise, compartilhe com quem também se amarra nesse assunto. A gente se vê na próxima.